E aí, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu, David Cabral, chegando aí na casa de vocês. Peço que vocês prestem bastante atenção, olhem bem dentro dos meus olhos azuis e escutem tudo que eu tenho para falar hoje, pois nossa aula de hoje continua servindo justamente para essas avaliações que vocês irão fazer aí, porque são questões comuns a terem na avaliação de vocês. Então, prestem bastante atenção que hoje nós vamos começar com ironia. Professor, o senhor é muito irônico. Será que o professor David é muito irônico? Existe uma música de Zezé de Camargo e Luciano que diz o seguinte aí, ó. Mentes tão bem que parece verdade. Olha, mente tão bem que parece verdade. Percebe a questão da ironia? Certa vez chegaram para mim e disseram, mas rapaz, aquele professor ali baixinho de português, pensa num caba bonito? De longe. Percebe a questão da ironia de longe, não é assim? Então, ironia é justamente a questão do sentido contrário, que leva à sátira, que leva à ridicularização. A gente vê aqui, ó, coitado, paga-se tanto imposto que o que se coloca dentro do carrinho vai ficando para trás e às vezes vai deixando até de consumir alguns produtos justamente por conta do imposto muito alto. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Cada vez que você interrompe seu colega sem pedir licença, percebo como é bem educado. Percebeu a boa educação aí? Percebeu a ironia? Vamos lá darmos continuidade. Existem algumas figuras que são figuras fonéticas. Quando a gente fala de fonética, fonologia, a gente pensa logo justamente nos sons das palavras, na parte da grafia, que também é muito importante, mas fonética tem a ver com som, sonoridade. Professor, onomatopeia, assonância e aliteração. O que seria isso? Onomatopeia são os sons justamente de imitações naturais. Como é que a gente percebe esses sons de imitações naturais? Você chega numa porta e faz... Esse toque, 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 toque é o som de quê? É o som de uma onomatopeia, é um som natural. O cri-cri dos grilos. E aí? O coachar ali, como é que seria essa situação? Percebe que são sons justamente naturais? O tic-tac do relógio. Tic-tac, 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 tic-tac. Então, todos esses sons naturais são chamados justamente de onomatopeia. O tic-tic-tac do meu coração renascerá. Percebeu aí a onomatopeia? Professor, assonância. Assonância tem a ver com o quê? Com a repetição das vogais. Tem uma musiquinha por aí que faz assim, ó. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai. Ai, 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 ai. Esse ai, 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 ai é justamente a assonância. É a repetição de quê? Da vogal, ó. Ai, 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 ai. Percebeu? Muito bem, ó. Sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Olha aí, ó. A assonância, a repetição das vogais. Professor, se a assonância é a repetição da vogal, a literação vai ser a repetição de quê? Da consoante. Consiste na repetição de quê? Da consoante no início das palavras. Ó, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Quem nunca ouviu essa situação, não é assim essa frase? Quem nunca ouviu o pinto pia, pia pinga, quanto mais o pinto pia, mais a pia pinga. Meu filho, tá dando trabalho para intérprete, viu? Presta atenção. O pinto pia, pia pinga, quanto mais o pinto pia, mais a pia pinga. Percebeu a repetição aí, justamente da consoante? Vamos embora, darmos continuidade. Ó, elipse. Professor, o que é elipse? Elipse é justamente a omissão de termos que ficam facilmente identificados. E a gente percebe isso na formação da frase. À direita da estrada, sol. À esquerda, chuva. Você percebe que eu fiz o quê? Eu omiti o verbo estava. Mas ficou facilmente subentendida na frase, que à direita estava o sol e que à esquerda estava a chuva. Professor, e zeugma? Zeugma, pessoal, é uma forma de elipse. Só que na elipse eu não utilizo, eu vou deixar a palavra ali justamente por trás, eu não vou utilizar aquela palavra ali não, tá certo? Eu vou deixar ela omitida de fato. Agora, na zeugma, na figura de linguagem zeugma, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar pelo menos ela uma vez. De que maneira a gente percebe isso? Ele prefere um passeio pela praia, eu, cinema. Então, querendo ou não, eu omiti o verbo preferir na segunda oração, porém utilizei na primeira. Ou seja, é uma omissão.
mas é uma omissão de algo que eu já usei anteriormente. É a diferença da elipse para a zeugma. Elipse eu não uso e zeugma eu uso pelo menos uma vez. Todo mundo entendeu? Vamos lá, dar continuidade. Pleonasmo, professor. Eita, pleonasmo é repetição de ideias. Todo mundo já falou isso, olha, caiu um baque. Foi nada. Subi para cima. Não me diga. Desci para baixo. Foi mesmo. Percebe? Justamente a repetição das ideias. Então, a repetição das ideias, meus queridos, é justamente a questão do pleonasmo. Choramos um choro. Foi mesmo. Choramos um choro sentido, mas nos refizemos logo. Rapaz, ali teve uma hemorragia de sangue. Menino, qual é a hemorragia que não é de sangue? Me diga aí. Me diga aí. Vamos embora, continuar. Assíndeto. Assíndeto é justamente quando a gente retira a conjunção. É quando eu retiro o conectivo, é a falta do conectivo. A gente percebe aqui, pessoal, conectivo, conjunções, nós vamos estudar. As conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas, são conteúdos justamente recorrentes. Detalhe, ó, o cantor interpretava a canção, vírgula, o público vaiava. Ele insistia, vírgula, o público continuava. Ele parou, vírgula, quebrou o violão e saiu do palco. Percebeu que eu não utilizei conectivos? Professor, se eu utilizasse conectivo, vamos supor, o cantor interpretava a canção e o público vaiava. Ele insistia e o público continuava. Ele parou e quebrou o violão e saiu do palco. Se eu utilizasse muita conjunção, eu teria o polissíndeto. Polissíndeto é justamente a repetição de quê? Do conectivo. E falei, e gritei, e tentei, e gesticulei, e pedi ajuda, mas ninguém parou para socorrer o gato acidentado. E foi muito i. Percebeu? O conectivo e a anáfora. A anáfora, pessoal, é a repetição de termos no início de cada verso ou frase. Como é que a gente percebe isso aqui, ó? Era mais cruel das cenas, era mais cruel das situações, era mais cruel das missões. Percebe que repetiu justamente no início de cada frase ou no início de cada verso a mesma coisa? Isso é chamado de anáfora. Prosseguindo. Apóstrofe, pessoal. Apóstrofe vai ser justamente o vocativo. Quem nunca ouviu um vocativo? Vocativo ocorre em forma de chamamento. Quer ver o maior exemplo de vocativo? No momento em que nós estamos fazendo uma oração, que nós vemos assim, oh meu Deus, me ajuda, Senhor, me socorre. Percebe justamente a forma de chamamento? Eu tenho aqui, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Percebe? Ó mar salgado. Queridos, isso é muito importante e esse conteúdo, ele também faz parte das nossas provinhas. Professor, existem outras figuras de linguagem? Existem sim. A gente tem gradação, por exemplo, ou clímax, que a gente utiliza ela justamente como forma de poder fazer uma sequenciação. Gradação, por exemplo, o ser humano ele nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre. Percebe que existe uma sequenciação? Já ouviram falar sobre a figura de linguagem chamada anacoluto? Anacoluto, quebra do nexo sintático. Professor, o que seria a quebra do nexo sintático? Por exemplo, eu chego para vocês e digo o seguinte: eu tinha algumas moedas velhas no fundo da minha gaveta. Só descobri o valor delas quando um colecionador as quis comprar. Você percebe? Moedas velhas, colecionador as quis comprar, ela tem valor, ou seja, eu quebro o sentido. Certa vez eu lendo uma reportagem, eu vi assim, viu? Os nordestinos, quando chegam em São Paulo, entre sacos e sacolas, olha, pipa aí, o que é que falam da gente? Entre sacos e sacolas. Aí, esse povo merece. Aí eu já fiquei preocupado, digo, eita, vai dizer que besteira agora com a gente. Merece um livro que conte a luta dessa brava gente. Percebe a quebra do nexo sintático? Percebe a quebra do sentido? Pois é, meus queridos. Olhe, não riqueza, mas recursos para continuar a caminhada. Estudem, sucesso, foco, força e fé. E nós vamos continuar juntinhos, porque na próxima aula nós temos muito mais. Vamos fazer questões interpretativas justamente para treinarmos aí o nosso questionário e principalmente, não é?
para nós treinarmos tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Deus abençoe, cheiro para vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!